Vamos lá seguir com a nossa lista aqui, tá? Não se esquece de deixar um joinha no canal, se inscreve no canal, procura outros conteúdos ali mais bem detalhados, explicado com mais calmas, porque nesses blocos aqui nós estamos fazendo apenas questões, tudo bem? Então, sem enrolação nenhuma, vamos lá. Analise a fórmula estrutural. Deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Opa. Analise a fórmula estrutural. É essa fórmula aqui, tá? Uma dica, você tem que bater o olho nisso daqui e saber que isso daqui é o poliestireno, tá? Essa dupla ligação aqui, ó, que eu vou circular, é a ligação que vai abrir uma para cada lado e a cadeia ela vai ser sempre encadeada por essa dupla ligação. Então esse aqui, ó, ele vai ficar sempre como um grupamento lateral, que é o estireno, por isso que se chama poliestireno, tudo bem? Mas vamos lá que com o restante que já consegue fazer a questão, tá? Vamos lá. A fórmula estrutural analisada corresponde à molécula do composto que possui tantos átomos de carbono, tantos átomos de hidrogênio e é um monômero utilizado para a produção do polímero conhecido como poliestireno, como a gente já falou, tá? É importante memorizar as fórmulas dos monômeros, né, dos meros, essas unidades repetitivas ali dos polímeros que é comum ser cobrado em prova, tá? De qualquer maneira, a nomenclatura ali da química orgânica ela já indica que isso daqui é um estireno, tá? Vamos lá. Essa questão aqui, ó, ela tem uma controvérsia aqui, mas eu já vou passar para a resposta, tá? Para a gente conseguir contar aqui. Eu fiz um esqueminha para a gente conseguir contar os átomos mais facilmente. Então, ó, vamos lá. Vou pegar minha caneta vermelha aqui. Deixa eu apagar. Pegar a borrachinha aqui, ó. Apagou. Vamos lá, ó. Quantos átomos de carbono, tá? Eu circulei os átomos de carbono de vermelho, tá? Os átomos de carbono eles são sempre representados por essas quinas aqui, tá? Por esses cantos. Então, ó, um átomo de carbono, dois átomos de carbono, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Então, por isso que são 8 átomos de carbono, tá? Eu vou apagar aqui para não ficar com muita informação. E aí nós vamos contar o átomo de hidrogênio. Preste muita atenção, o carbono faz apenas 4 ligações. Então nós vamos contar quantas ligações tiver aqui e o que tiver faltando é porque tem um átomo de hidrogênio ligado, tá? Então, ó, nesse caso, nesse carbono aqui, ó, ele está fazendo, deixa eu pôr um verde aqui bem bonito, ó, ele está fazendo uma ligação, duas ligações, três ligações, e aí é a quarta ligação que sobra para o hidrogênio, tá? O racional da questão é esse daqui. Então, vamos começar a contar os átomos de hidrogênio. Ó, esse carbono está fazendo quantas ligações? 3, a quarta com o hidrogênio aqui. Ó. Esse carbono, a mesma coisa, ó, 3 ligações, a quarta com esse hidrogênio. E assim por diante. Então, ó, vai seguir dessa mesma maneira. A única tensão nessa questão é o seguinte: esse átomo de carbono central aqui, ó, ele já está fazendo 4 ligações. Então, nós temos uma ligação, duas ligações, três ligações, quatro ligações. Então, você não tem hidrogênio nesse átomo. Da mesma maneira, esse átomo de carbono aqui ele está fazendo apenas duas ligações, ou seja, então uma ligação aqui e duas ligações aqui. Então aqui vai ter dois hidrogênios, tá? É a única coisa que muda nessa questão que às vezes você pode ficar um pouco confundido aqui na hora que você estiver contando. Mas vamos lá. Ó. Um hidrogênio, dois, porque tem três aqui, né? Três, quatro, cinco. Aqui não tem, 6 e aqui tem 2. Então, 7, 8. Então, quantos átomos nós temos aqui? 8 átomos de carbono, em vermelhinho, 8 átomos de hidrogênio em azulzinho. Então, nós temos 8, 8 e é o polímero conhecido como poliestireno, tá? Você poderia confundir, talvez esquecer de um carbono e de um hidrogênio, talvez cair nessa questão aqui no item C, ou não perceber que isso aqui era um poliestireno e confundir com o PET, tá? Mas lembrando que o PET, politereftalato de etileno, ele é um poliéster, então a gente precisaria ter
minimamente aqui um oxigênio, tá? Um grupamento éster, né? Uma dupla O e um Ozinho ali pro lado também, tá? Então, não tem como, tem que ser 88 e poliestireno. A complicação dessa questão é a seguinte, eu achei já essa questão com o gabarito sendo a letra E, tá? Então, com 8 carbonos e 7 átomos de hidrogênio. E aí eu não entendi muito bem esta contagem, tá? Eu até conferi de novo aqui, ó. Então tem de fato 7 apenas hidrogênios. 1, 2, 3. Tem 8 hidrogênios. Olha eu confundindo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e esses dois aqui, ó. 7 e 8. Tá? Mas eu já achei essa questão com um gabarito com a letra E ali, 8 carbonos e apenas 7 hidrogênios, tudo bem? Mas não é não, tem 8 e 8 mesmo. Vamos lá. Uma solução, esse aqui eu vou ler só para a questão de seu PLA, tá? Uma solução para o problema do plástico em aterros sanitários pode ser o uso de embalagens descartáveis feito do polímero PLA, desenvolvido a partir da polimerização do ácido lático. O PLA ele é muito em alta porque ele é um polímero biodegradável, então se você jogar ele ali, né, no chão, na terra, no mar, ele acaba se degradando ali por micro-organismos vivos, tá? Isso que significa um polímero ser biodegradável, tudo bem? Por conta desse assunto ali, sempre em pauta de sustentabilidade, ele tem sido ali um assunto que vira e mexe, cai nas provas. Eu imagino que sempre vai ser ali uma tendência, tá? Não é o único polímero biodegradável, então eu sugiro vocês a procurar, por exemplo, PBAT, PHB, que são outros tipos de estruturas, outras aplicações, e podem ali ter outras peculiaridades que as provas poderiam ali abordar, tá bom? Nos próximos concursos ali. Mas vamos lá. Essa reação, né, a polimerização ali do ácido lático está representada aqui. Então você tem um ácido lático, e aí você tem esse monômero aqui, né? Você tem inúmeros monômeros, né? Marcado por essa letrinha N. E você vai encadeando um monômero com um outro. Ele é um polímero de adição, né? E você forma ali o seu PLA, tá bom? Mas está saindo uma água aqui, mas não é de condensação não, é de adição, tá? Condensação é quando você condensa dois monômeros diferentes para formar o seu mero ali, a sua unidade repetitiva e polimerizar então o seu polímero ali, o seu plástico, o seu termoplástico, o seu elastômero a partir daí. O PLA é biodegradável e demora cerca de 6 meses para se decompor. Varia muito, né, de PLA para PLA, de grade, aplicação, espessura, mas não vamos discutir com a banca não. Enquanto a degradação dos plásticos convencionais, como poliestireno, pode demorar até 1000 anos. Isso aqui também pode ser um mito, tá? Não vamos, jamais discutiremos com a banca, tá? Eu posso até fazer um vídeo depois só discutindo isso daqui, mas se alguma banca, por um acaso, falar outra coisa, pode ser que as duas bancas estejam corretas, tá? Cuidado com essas afirmações que plásticos são o vilão maligno do século XXI e tudo mais. A classificação da reação de formação do PLA e a fórmula estrutural do monômero que resulta no poliestireno, ó que mistureba, né? Então vamos lá. O poliestireno a gente já falou aqui muitas e muitas e muitas vezes, tá? O primeiro ponto é o seguinte: você saber que só tem um monômero aqui, você não está condensando dois monômeros diferentes. Por mais que saia água, essa reação é uma reação de adição, tá? Então, ó, não é uma reação de condensação, não é uma reação de condensação, não é uma reação de condensação. A fórmula estrutural do monômero que resulta no poliestireno. Vamos lá. O poliestireno, ele é muito parecido com o polietileno, né? Ele tem essa dupla ligação, que é o que vai reagir ali, é o que vai abrir para polimerizar. E o grupo lateral é esse grupo estirênico aqui, esse anel aromático. É isso aqui que faz o poliestireno ser o poliestireno, tá? O problema nessa alternativa é que não é uma condensação de condensação do PLA, tá? Então, ó, aqui está um monômero bonitinho do poliestireno
e a reação do PLA é uma reação de adição. Então, a classificação de reação de formação do PLA, reação de adição, está aqui, ó. E a fórmula estrutural do monômero que resulta no PS, aleatório, né, do nada, colocou um poliestireno aqui, é essa aqui, ó. Esse aqui é o monômero, tá? Então, isso aqui não é o poliestireno, tá? Isso aqui é o polipropileno, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Ó, o polipropileno também, ó, com esse agrupamento, né? Então, você tem os dois carbonos e um grupinho lateral aqui que é o CH3. Isso aqui é o polipropileno. E esse que parece com polietileno, né? Você tem esses dois carbonos aqui no meio, só que você tem 4 flúor, ou seja, você tem tetrafluor, ou seja, isso aqui é um politetrafluoretileno, PTFE, também conhecido como Teflon, tá bom? Então, qual que é a alternativa correta? É a alternativa A. Muito bem, vamos seguir aqui, ó. A reação química a seguir representa a reação de polimerização de um polímero muito utilizado na fabricação de brinquedos, objetos moldados, sacos e sacolas. Sacolinha de mercado, tá? Essa daqui tem que estar na ponta da língua. 2 carbonos aqui, ó. Isso aqui é o etileno, tá? Isso aqui você consegue saber pela nomenclatura ali de química orgânica. Então, 2 carbonos et, você tem uma ligação dupla, é o etileno, tá bom? Simples assim, você junta vários etilenos, você forma aqui, ó, o polietileno, ó, a unidade se repetindo aqui, ó, um etileno, outro etileno, 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 você tem o polietileno. Não tem o grupamento ali, ó, do anel aromático como grupamento lateral, não é o poliestireno. O polihexano, você não tem nenhum hexano aqui também, tá? Politrieteno, a gente nem sabe o que é isso, deve ser um negócio cabeludo, né? Pois é, aqui, ó, polietileno, tudo bem? A questão não é difícil, tá? Essa questão aqui de polietileno é uma questão simples, tá? Polietileno, polipropileno, PVC, poliestireno, o PET, né? Por causa do problema ali das garrafas PET, são monômeros ali que você precisa saber, tá? A estrutura das poliamidas também, dá uma olhada nesse monômero aí, porque a chance de ser cobrado em prova é muito grande, beleza? Vamos lá. É comum a reutilização das garrafas transparentes do tipo PET, polietileno tereftalato, para acondicionar água sanitária caseira. Tá? Uma ideia boa essa daí, como a gente vai ver. A venda clandestina desse alvejante, por ter a eficiência do cloro ativo duvidosa, pode trazer riscos à saúde. Então, o que está acontecendo? Está dando uma zoadinha aqui nesse cloro, tá? No cloro ativo já não está tão ativo assim. Então, vamos lá. Pode trazer riscos à saúde em relação ao alvejante que é vendido nos supermercados em garrafas escuras. Olha que interessante isso aqui, ó. Garrafas escuras, tá? Se é escura é porque tem um motivo, tá? Com base no texto, o uso dessas garrafas transparentes pode acarretar diminuição do teor de cloro ativo pela constante ação da luz. A garrafa é transparente, a luz está passando, tá? Tem aqui, ó, a parede da garrafinha é transparente, a luz passa. Por que ela passa? Porque ela é transparente, tá? Porque ela não é escura como ela deveria ser. Tudo bem? E a diminuição no teor de cloro ativo, ou seja, por ter a eficiência do cloro ativo duvidosa. Tá? Essa questão aqui, esse item parece uma boa ideia. Então, ó, incremento no teor de cloro. Isso aqui não é nem óbvio, tá? Não é nem intuitivo, não é nem, e nem faz sentido. Não faz sentido. De onde é que está surgindo esse incremento no teor de cloro, meu filho? É uma reação magnífica, mágica, com a luz do sol ali, é a garrafa fazendo um tipo especial de fotossíntese. Não é, tá? Não tem incremento no teor de cloro, tá? Da onde que está vindo esse cloro aqui? Tá? Isso pode ser com a garrafa transparente, escura, não ia ter incremento de qualquer nenhum, pelo aumento da temperatura. O cloro ele tende a evaporar, né? Então, se aumentar a temperatura, a chance é do cloro sair, né? Não do cloro ficar. A reação do cloro com as moléculas do PET, provocando riscos à saúde, tá? Se tiver essa reação aqui, o que aconteceu? As pessoas não iam nem conseguir vender, tá? Por mais clandestino que for, as pessoas... Eu já estou fazendo uma bagunça aqui nesse slide, né? Ó, as pessoas não iam nem conseguir vender, tá? Porque a partir do momento que você começa a reagir, a chance dessa garrafa
exceder, derreter, estourar, vazar, era muito grande. Tá? Não é por isso que tem um risco à saúde, tá? É por causa do cloro aqui de eficiência duvidosa, tá bom? A dissolução do cloro ativo nas garrafas de PET pela ação direta da luz solar, tá? O cloro ele já é dissolvido, né? Na verdade, nem o cloro, né? O cloro ativo ele está no hipoclorito de sódio ali, né? E você não tem essa dissolução só por conta de ser uma garrafa de PET ou não, tudo bem? Então, não se engane aqui, ó, a alternativa é a alternativa A, tá bom? Essa é uma dica aqui, ó. O supermercado é sempre garrafa escura. Tá? O cloro ele desestabiliza, né? A ação UV ela acaba desestabilizando o cloro, né? Então a embalagem ali ela tem um papel importante e isso vale para outras provas que vocês fizerem. Então normalmente as embalagens elas têm essa ação de barreira, essa ação de proteção, de permeabilidade a vapor, permeabilidade ao oxigênio, permeabilidade ao vapor da água, exatamente para proteger tanto o que está fora como o que está dentro, né, que é o produto. Então o produto não estraga e esse cloro ele não fica sendo liberado ali dentro dos mercados, asfixiando todo mundo, tá? Vamos lá. O policloreto de vinila, olha ele de novo aqui, ó, o PVC, é uma das principais substâncias plásticas utilizadas na produção de tubulações hidráulicas. Seu monômero é relatado como uma substância carcinogênica, sendo relacionada a casos de câncer no fígado e em outros órgãos. Tá? O cloro ele é muito agressivo, tá? Inclusive quando a gente está processando PVC, de fato eles têm a formação de ácido clorídrico, é uma coisa mais complicada mesmo, tá? Não é legal ficar inalando nem os monômeros, nem o subproduto ali da degradação do PVC. Assinale a alternativa que corresponde à estrutura do monômero cloroeteno, que é aplicado na síntese do PVC. Então, ó, cloroeteno, tá? Então, ó, são dois carbonos, et, com uma ligação dupla, né? O eno, então cloroeteno, e tem um cloro ligado a esse eteno, tá? Esse daqui, ó, se for seguir na ah, mesma, mesma linha de raciocínio, nós teríamos, por exemplo, o 1-metil 2-cloroeteno, tá? Porque a gente tem um metil aqui, ó. Não tem metil aqui, é só o cloro. Esse cloro ele está certo, mas esse metil ele não está certo aqui. Aqui, por falta de errar uma vez, nós temos dois erros, ó. Tem um metil aqui e o outro metil aqui. Então, se essa aqui já não é, essa aqui não é de jeito nenhum, beleza? Então, ó, cloroeteno. Essa daqui pode pegar, hein? Porque só tem cloro, né? Só que aqui seria um dicloroeteno, porque a gente tem dois cloros, tá? E o PVC não tem. O PVC é cloroeteno, tá bom? Pode ter um polivinil dicloroeteno. Pode, de fato existe, tá? Mas não é o caso do PVC, não. Existe um PVDC? Pois é, mas não é o PVC. E aqui, ó, cloroeteno. Então a gente tem um eteno, só tem um cloro aqui, só hidrogênio aqui do lado, e a gente tem a nossa resposta, né? Qual que é o erro da alternativa E? É a mesma coisa da alternativa A, praticamente. Ó. Tem um metil aqui sobrando. A diferença é que está do mesmo lado do cloro, mas não vai ter esse metil também do mesmo jeito, tá? Então a alternativa correta aqui é a alternativa D. Beleza? Vamos passando aqui, ó. Já até passei antes de falar, né? Mas vocês viram lá que era a alternativa D. Muito bem, ó. Então, descoberto por Roy Plunkett e conhecido como Teflon, tá? O politetrafluoretileno, a gente viu ele agora há pouco ali numa questão, é representado por C2F4. Então, você tem aqueles dois carbonos e os 4 flúor ligados ali, um de cada lado ali, um de cada pontinha, tudo bem? Tem larga aplicação em revestimento de frigideiras e até mesmo no vestuário. Sobre o elemento flúor e sobre o Teflon, é correto afirmar que na fórmula do monômero do Teflon, as ligações do carbono-carbono são do tipo sp3-sp3. Preste muita atenção à hibridização que acontece em boa parte dos polímeros, eu diria, tá? Ela é do tipo sp2-sp2, tá? Então essa sobreposição aqui, né? Essa hibridização dos orbitais moleculares sp
No caso dos polímeros, vai formar um sp2 e não esse sp3, tá? Tá com dúvida nisso daqui? Assista uma aula de hibridização. Talvez você já até esteja estudando ali para o seu vestibular ou para o seu concurso. Vamos lá. O Teflon deriva do etileno pela substituição de átomos de hidrogênio por igual número de átomos de flúor. Então, ó, o etileno ele seria um C2H4. E ó, a gente substituiu o H por F. Então a gente tira esses 4 átomos de hidrogênio e coloca um igual número de flúor, ou seja, os 4 átomos de flúor, tá? Ó, que questão bonitinha aqui, tá? Vamos ver os erros ali da questão C e D. Uso o teflon para revestimento de frigideiras, leva em conta apenas. Isso aqui mata muita questão, né? Qualquer coisa que tiver por aqui, a chance de estar errada é muito grande, tá? Apenas sua resistência a alta temperatura. Não, o Teflon, por exemplo, além de aguentar no fogo, ele é muito conhecido por não grudar, né? Por antiaderente, né? Por ter um atrito muito baixo, por você conseguir fritar o seu ovinho ali sem grudar o seu ovinho na sua frigideira, tá bom? Fritar o seu bifinho também, se o bifinho ficar deslizando ali na frigideira, tá? Então não é apenas a resistência à alta temperatura. É também, mas não apenas. Essa palavra aqui para concurso, se você está estudando para concurso, você já ouviu essa dica milhões de vezes, tá? Muito cuidado aqui quando a gente tem o apenas. Vamos lá. O uso de Teflon, aqui alternativa D, no vestuário se deve à sua impermeabilidade. Não. Essa palavra aqui, ó, impermeabilidade, tá? Isso aqui está errado, não é impermeável, tá? Simples assim. Então, a alternativa correta é a alternativa B, tá? Vamos lá, Kevlar. Kevlar é um negócio que ele é bem, cai bastante, né? Por causa do colete à prova de balas, né? De Kevlar, né? Todo mundo conhece. Aí acaba tendo algumas questões, vira e mexe aí, do Kevlar. Então vamos lá. Kevlar é a marca registrada, né? Um nome comercial, que nem o nylon, de uma fibra sintética de um polímero muito resistente e leve. Resistente ao calor, essa fibra é 5 vezes mais resistente que o aço, e é verdade mesmo, por unidade de peso. Então é muito leve e tem uma resistência muito alta, tá? Não que o aço seja mais fraco que essa fibra aqui, mas essa relação sim. O Kevlar é usado na fabricação de cintos de segurança, cordas, construções aeronáuticas, colete à prova de bala, linhas de pesca, alguns modelos de raquetes de tênis e na sua composição e na composição de alguns pneus. O tanque de combustível do carro de Fórmula 1 é composto desse material para evitar que seja perfurado no momento de colisão. A sua fórmula básica é essa sopa de letrinha aqui que ele está trazendo, tá? Então vamos lá. Uma análise desta estrutura permite afirmar corretamente que o Kevlar é, e aqui essa questão ela não é uma questão fácil, tá? A gente tem que ficar atento aqui a alguns pontos. Então vamos lá. Qual é o ponto aqui? O Kevlar, a gente vai ter que olhar as questões e ver se a gente acha essas estruturas aqui, tá? Então, por exemplo, poli, ó, poli vai ter em todos, tá? Os polímeros assim, vai começar com esse, com esse poli aqui, né? Com esse sufixo, ou quase fugiu a palavra aqui. Então, ó, ele vai ser uma aramina, uma aramida, um éster, uma poliolefina, tá? Quando nós estamos falando de amina, nós estamos falando de um grupamento funcional que você tem um posicionamento aqui que é diferente. Aqui é meio difícil de ver, né? Mas você tem um posicionamento que é um pouco diferente do que está sendo mostrado aqui, tá? O oxigênio ele vai ficar na cadeia principal e não na cadeia como grupo lateral. E qual que é a dificuldade? É a dificuldade de entender que esse oxigênio ele está ligado aqui, ó, com uma dupla ligação a esse carbono. E esse carbono aqui, ó, com esse aqui do lado, tá vendo? Ele já tem carbono, vai ter o que aqui, ó? Vai ter um nitrogênio, tá? Esse grupamento aqui, ele é um grupamento do tipo amida com D, ó, e não com N.
mas é um pouquinho difícil de visualizar do jeito que a questão colocou aqui, né? Se tivesse colocado a fórmula estrutural, ficaria muito mais fácil, mas a intenção da prova é complicar a sua vida, tá bom? Então, ó, ele não tem aqui, essa é a sacada da questão, um grupamento amina, mas ela tem um grupamento amida, tá? Beleza, o amida a gente chegou. E o aril? O aril, na verdade, ele é um anel aromático, tá? Ele é um anel estruturado aqui, ó, é aquele hexágono. E onde ele está? Ele está aqui, ó. Então, esse aqui é onde sai o grupamento aril, tá? Então, ele poderia até ser esse aril aqui, ó, poliaramina, porque tem o aril também. Só que não é amina, é amida, tudo bem? Ó, um poliéster, a gente já falou várias vezes aqui, um poliéster, ele precisa ter a, na cadeia, né? Você vai ter um carbono, vai ter o oxigênio, vai ter um carbono, e você vai ter a dupla O, tá? Essa dupla O aqui ela tem, mas e o outro oxigênio aqui, ó? Ele não tem, tá? Então ele não é um éster, tá? É difícil também de ver. Essa daqui pode complicar, principalmente se tivesse aqui, ó, um éter, tá? Aí ficaria ainda mais confusa a questão, tá? Mas a sacada é ver que esse oxigênio ele está ligado aqui, ó, para fora, tá? Então tem oxigênio assim, tá? Ele não está na cadeia principal. Se estivesse na cadeia principal, sim, seria um poliéter, tá? Mas não é não. Tá? Nesse caso não seria porque tem o nitrogênio, tá? Estou só falando do grupamento da função orgânica mesmo. Poliolefina, tá? Poliolefina nada mais são do que os polietilenos, polipropilenos, ou seja, são hidrocarbonetos, tá? Então, ó, tem oxigênio, tem amina, tem nitrogênio, então poliolefina não é de jeito nenhum. As outras aqui, ó, principalmente a e a B, poderia ser confundida, tá? Por uma desatenção, até um poliéster aqui se confundir com esse oxigênio, viu dois, achou que era um éster, tudo bem. Mas poliolefina você não podia errar não, tá? Porque poliolefina está bem longe disso daqui, tá? Então a questão é a alternativa B. Eu trouxe aqui, ó, para exemplificar onde estão esses anéisinhos. Aqui, ó, fica muito mais fácil, né? Para ver esse posicionamento aqui, ó, do nitrogênio e do oxigênio, para a gente entender que não é nem uma amina e nem um éster. Mas a questão trazendo nessa formatação aqui, ela fica bem complicadinha, né? Vamos lá. Polímeros são substâncias formadas por macromoléculas que apresentam unidades estruturais que se repetem sucessivamente. Dentre eles destacam-se os nylons, né, que são as poliamidas, né, quimicamente são poliamidas sintéticas. A unidade de repetição do polímero que representa o nylon o nylon a gente tem que buscar um grupamento funcional específico, que é da amida. Tá? Esse grupamento aqui, a gente falou lá no primeiro bloco, a questão das funções orgânicas, que precisa estar na cabeça de vocês, tudo bem? Então, ó, a gente tem amida aqui, ó, não, até um cloro, tá? Isso aqui é o PVC, né? Tem aqui, ó, um, um CN aqui, né, dos acrilatos, né? Dessa turminha, então não tem também. Por mais que tenha um nitrogênio, você não tem um grupamento amida, tá? Aqui, ó, polietileno, né? Não tem oxigênio, não tem nitrogênio, não tem absolutamente nada, tá? Vou apagar aqui para não ficar muito feio. Aqui, ó, o que, que a gente tem? A gente tem um poliéster, ó a função aqui, ó. É um poliéster, tá? Aqui, ó, depois que a gente já fez várias e várias e várias aulas, a gente tem esse anel com os dois ésteres, um do lado do outro, e uma coisa que parece muito com polietileno, tá? Isso aqui parece essas regiões aqui, ó, que eu fiz bem torta, mas vocês entenderam? Tem muita cara do tereftálico, né? Isso aqui tem uma cara de PET, não tem? Pois é. Aqui, ó, onde que está a amida? Ó, é uma amida aqui, ó, poliamida 4, 6, tá bom? 4 carboninhos de um lado, 6 carboninhos de outro. É a poliamida 4,6 que está sendo mostrada aqui para o pessoal, tudo bem? Então, qual que é a alternativa correta?
é a alternativa C, a gente só precisava ter procurado aqui essa função orgânica aqui, ó, poliamida, tudo bem? Vamos que vamos. A perícia que trabalha no Ninho do Urubu investiga as paredes dos contêineres que pegaram fogo no dia 8/2/2019. Não sei quais paredes são essas. Continham poliuretano. Poliuretano eu já sei bem. O mesmo material inflamável que serviu de combustível no incêndio da Boate Kiss em 2013, né? Uma tragédia ali. Quem lembra, talvez o pessoal novo aqui que está estudando agora para concurso nem lembre disso, mas foi um negócio horrendo. A tragédia no CT do Flamengo matou 10 jogadores da categoria de base do clube. Em seu site, a empresa que instalou a estrutura no CT do Flamengo explica que utiliza uma espuma de poliuretano entre os dois painéis para formar a parte interna das paredes dos containers. É muito bom para isolamento acústico, isolamento térmico. Então, essas espumas de poliuretano ali, elas são bem utilizáveis, são bem utilizadas mesmo, tá? Vamos lá. Alternativa A, né? A gente quer saber aqui, ó, a espuma utilizada na fabricação de containers do CT do Flamengo. Que é o poliuretano, né? Então ele quer saber do poliuretano, né? Espuma do poliuretano. É um polímero que forma plásticos mais rígidos que os formados do poliestireno. Nem sempre, tá? Mas se você tá vendo aqui que é uma espuma, a chance de ser um pouco mais flexível é bem mais alta, tá? Então não vai formar um plástico mais rígido, tá? Peculiaridade dos poliuretanos: poliuretano você tem espuma rígida, espuma flexível, você tem filme, tem borracha, termofixo, termoplástico elastomérico, termoplástico convencional, você tem uma infinidade de possibilidades, literalmente, desses polímeros ali poliuretano, tá? Então é uma classe muito ampla, mas aqui nós estamos falando da espuma. Então vamos lá. Ao ser queimada, libera grande quantidade de gás cianeto, altamente tóxico. Aqui você precisa ter uma informação que não tem nesse texto aqui, tá? Você tem um diisocianato e um poliol, tá? Então sempre vai ter um isocianato e um álcool para formar um poliuretano, tá? E quando você vai degradando, você tende a formar essas cadeias cada vez menores, e aí você volta ali, você vai quebrando e você vai liberando as coisas que estão nos monômeros, tá? No caso do poliuretano, você de fato tem o isocianato, que é o que vai liberar esse gás cianeto, tá? E o cianeto é tóxico, tá? Isso mata, gente. Muito cuidado. Então é altamente tóxico, tá? É fatal. É a nossa resposta aqui, ó. Essa aqui está muito bonitinha para ser o gabarito da questão. Vamos lá. O poliuretano possui fórmula molecular simples? De jeito nenhum. Um isocianato com poliol. O poliol ainda é até simples, mas o isocianato tem inúmeras possibilidades. Não é um polímero que tem uma unidade repetitiva ali, né? Uma fórmula molecular simples, tá? Muito pelo contrário, tá? É uma senhora fórmula é uma senhora fórmula molecular, tá? Então, ó, aqui esses mais rígidos é onde está o erro. Aqui, ó, molecular simples, não é de jeito nenhum, tá? E é biodegradável, mas de jeito nenhum também, não é biodegradável. Se decompõe mais facilmente que os outros polímeros. Muitas espumas, inclusive, são termofixas, tá? Então tem uma decomposição, uma degradação, uma biodegradabilidade muito, muito complicada. Tudo bem? Então a alternativa é a alternativa B, indicando aqui onde que estão os erros da questão, tá? Aqui eu deixei uma colinha, se você quiser conhecer um pouquinho melhor. Olha só, tem um isocianato e um poliol, tá? Muitos poliuretanos são diisocianato e um poliol, tá? Mas aqui ó, você tem a fórmula em si, ela já é bem complexa. E aqui você tem alguns radicais, tá? Que são os R' e o R aqui, tudo bem? Então não é simples, não, de jeito nenhum. A reação de hidrólise alcalina, então forma uma base, ó, aqui a base, ó, NaOH, tá? Hidrólise alcalina. Então você usa essa base para hidrolisar alguma coisa, no caso, essa coisa grande que está aqui pela esquerda da sua tela, tudo bem? Vamos lá. A reação de hidrólise alcalina mostrada abaixo é um processo utilizado para a reciclagem química do PET, politereftalato de etileno, e é um poliéster, né? Já vimos aqui, ó. Onde que está o poliéster aqui? Tá aqui, ó, um oxigênio aqui, ó, na cadeia principal e essa dupla O aqui,
como um grupinho lateral aqui, tá penduradinho na cadeia. Vamos lá. Os produtos gerados dessa reação são... Aqui é uma questão que você consegue resolver, de certa forma, contando algumas coisas aqui, tudo bem? Se você tem a hidrólise, né, para reciclagem química, você vai ter que quebrar toda a ligação entre um mero e outro, tá? E colocar alguma coisa nessa ponta aqui, para parar essa reação, para estabilizar essa reação. Tá? Como nós estamos falando de uma hidrólise alcalina, o que vai entrar aqui nessa pontinha, tá? Nós teremos o sódio. Então a gente usa esse sódio aqui, ó, tem 2 dele aqui, nessa equação ela já está balanceada, que é para quê? É para ficar cada uma de um lado aqui, ó. Então vai ficar um sódio aqui e um sódio aqui. Então você quebra isso daqui e fica um sódio para cada lado, tudo bem? E aí uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: quando nós estamos falando de hidrólise, nós vamos quebrar essa molécula aqui, mais especificamente, onde ela for mais instável, tá? E onde é que ela é instável? Desse lado já é na junção do mero. Então a gente tem aqui uma ligação, ao invés de carbono-carbono, nós temos uma ligação de carbono-oxigênio, tá? E do mesmo jeito que tem nessa do outro lado aqui. Então a gente não vai quebrar essa molécula exatamente ali no mesmo lugar. Deixa eu ver se eu acho uma cor aqui mais bonitinha. Deixa eu ver. Aqui, ó. Não, agora vai ficar bonito. Então, ó, uma molécula a gente quebra aqui e ó, a gente vai quebrar ela aqui, ó, perto dessa aqui, ó, desse átomo de oxigênio, tá? Mas percebam que quando nós quebramos essa molécula aqui nessa hidrólise perto desse átomo de oxigênio, desse lado aqui, ó, nós vamos formar nós vamos ter aqui vai sobrar alguma coisinha, tá? Vai sobrar ó, um carbono aqui e outro carbono aqui, tá? Então o que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar esse final de cadeia aqui, ó, carbono, oxigênio, oxigênio e Na. Carbono, oxigênio, oxigênio, Na. Aqui tem, ó, carbono, oxigênio, oxigênio, Na. Aqui não tem. Aqui tem, ó, carbono, oxigênio, oxigênio e o sódio. Carbono, oxigênio, oxigênio, sódio. Aqui não tem e aqui não tem, tá? Então, ó, essa questão aqui, ó, essa aqui já está errada, essa aqui já está errada, essa aqui ó, não tem nada também, está errado, tá? Nem o Na tem desse lado também, ó, tá bem errado. Aqui não tem, e aqui não tem, e aqui também não tem, tudo bem? E outra coisa que nós precisamos procurar é esses 2 carbonos. Então, uma parte vai finalizar nesse sódio e outra parte vai ter esses 2 carbonos aqui, tá? E esses carbonos vão se ligar com o quê? Se o Na fecha essa parte da cadeia, o OH, esses 2 OHs, eles servem para ficar um em cada ponta desse CC aqui, ó, desse fedidinho aqui, ó, carbono-carbono, tudo bem? Então, nós vamos procurar uma estrutura com 2 carbonos, e um OH aqui, ó, ligado. Essa parte aqui tá certa, o problema é essa parte da questão, tá? Essa aqui não tá certo não. Aqui faltou o OH. Deixa eu fechar aqui. Aqui não tem OH, tá? Aqui, ó, tinha um CH3, CH2, também não tinha OH dos dois lados. Aqui também não ia ter o OH dos dois lados, mas aqui tem. Aqui tá certinho. Tem os 2 carbonos, tá? Que saíram dessa parte aqui. E um OH para cada lado que saiu desse 2OH aqui, ó. Tudo bem? Então a alternativa é a C, tudo bem? Fiz uma rabiscação aqui, espero que vocês tenham entendido. Esse é o racional da questão. Vamos para a próxima questão. Com relação aos polímeros, assinale a afirmação verdadeira. São macromoléculas formadas pela união de monômeros por meio de ligações alternadas, covalente e única. De jeito nenhum, tá? Os polímeros são sempre covalentes, tá? Eles não são iônicos não, tá? As unidades repetitivas provêm dos monômeros de alta massa molar. De jeito nenhum, os monômeros são pequenos. O que tem alta massa molar
é o polímero em si. Os monômeros que formam os polímeros podem ser iônicos de jeito nenhum, ou moleculares, são sempre moleculares, tá? São moléculas para se formar macromoléculas, tá? Nós não formamos macroíons, tá? Nós formamos macromoléculas. Então, os monômeros, eles não são iônicos, tá? Possuem variação de rigidez de acordo com a temperatura, tá? Você vai aquecendo os plásticos, ele vai ficando mais mole, você vai congelando os plásticos, eles vão ficando mais duros, tá? Questãozinha simples de conceito aqui. E finalizamos com isso o bloco aqui, o primeiro bloco de questões. Trouxemos 20 questões aqui, muito focada ali a síntese, a corpo funcional, química orgânica, nomenclatura de grupo orgânico, tá? Vai ter mais vídeos ali no canal, já vamos deixar aqui uma playlist com pelo menos ali umas 100 questões para vocês quebrarem a cabeça. Espero que vocês tenham gostado. Não gostaram, quiserem recomendar alguma coisa, alteração, questão, perguntar alguma prova, algum assunto específico, deixa aqui nos comentários, me procura no LinkedIn, siga aqui meu canal do YouTube, deixei também o QR Code para vocês seguirem. Tudo bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.